Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta para mais uma aula de geografia dessa semana. Nessa semana nós vamos tratar do movimento de rotação da Terra. A Terra, na verdade, ela faz diversos outros movimentos. Os dois principais é rotação e translação. Porém, nessa aula de hoje nós vamos tratar apenas desse primeiro movimento, que é o de rotação. Vocês que vão acompanhar pelo livro didático de vocês, está a partir da página 20 do livro didático e vai até a 22. Para você que quiser acompanhar, ver as figuras que tem no livro didático, para além do que a gente vai apresentar aqui nos nossos slides, ler um pouco mais, se aprofundar nos textos, para dominar mesmo esse conhecimento, tá bom? Até porque esse tipo de aula à distância, nós temos as nossas limitações. É complicado eu explicar, às vezes, alguns conceitos, algumas formas, por exemplo, a questão de fusos horários, porque na sequência, depois do movimento de rotação, nós vamos estudar fuso horário, como é que se calcula fuso horário, por fim, os fusos horários do Brasil, tá bom? O fuso horário oficial, que é -3, além dos outros demais fusos horários. Isso, para você entender com mais profundidade, com mais propriedade, é interessante que você acompanhe no livro didático. Mas vamos para a nossa aula de hoje. Então vamos lá, pessoal. Um dos objetivos dessa aula, pessoal, é entender os movimentos da Terra. Como é que se dá esses movimentos e tal. E outro objetivo é conhecer o que são os fusos horários da Terra. Então, a partir dos movimentos da Terra é que se estabelecem os fusos horários, né? Que os homens, em acordo, através de consenso, estabeleceram os fusos horários a partir desses movimentos da Terra. Uma coisa acaba levando a outra, tá bom? O título de hoje, o conteúdo da nossa aula é movimento de rotação e fusos horários. Está no capítulo 1, ok? Então nós vamos agora para a questão da sucessão dos dias e das noites. Como é que ocorre essa questão? Dia, noite, dia e noite. Bem, pessoal, a Terra, ela gira em torno do próprio eixo dela, como está representado aí na imagem. Ela tem um movimento que se dá, deixa eu ver aqui, que se dá assim, ó, no próprio eixo. E o outro movimento é em torno do Sol, que é o de translação, não é o que a gente está tratando nessa aula. O movimento que a gente está tratando nessa aula é o movimento de rotação, é o movimento que ela faz em torno dela mesma. Então, esse movimento que ela faz em torno dela mesma faz que aconteça a sucessão dos dias e das noites, porque quando ela faz esse movimento, vai sempre ficar uma parte iluminada e uma parte atrás que vai ficar não iluminada. Então, a parte iluminada, como vocês veem aí na representação, é o dia, óbvio, e o contrário, do outro lado, é a noite, ok? Movimento de rotação. A sucessão, ainda na sucessão dos dias e das noites, aí temos aí o eixo de rotação, novamente os dias e as noites, os raios solares, só para complementar aí, né, gente? Vamos à definição. O dia e a noite resultam do movimento de rotação da Terra. À medida que a Terra gira em torno de seu próprio eixo, como eu fiz aqui a representação com esse pequeno globinho aqui, imaginário, metade do nosso planeta fica iluminado pelo Sol, que é o dia, e a outra metade não recebe a luz solar, é de noite, com exceção dos polos, dependendo do período do ano. Exceção dos polos, pessoal, por quê? Porque assim, os polos são os extremos da Terra, tanto em cima, Polo Norte, quanto embaixo, o Polo Sul. Devido a os raios eles incidirem mais ou menos nessa direção, então o que acontece? Vai haver momentos em que não vai haver insolação aqui em cima, ó. Por quê? Porque o Sol ele pega de forma mais forte, vamos dizer assim, nas partes do meio da Terra. Claro que ele faz esse movimento, mas ele não chega a iluminar completamente a parte de cima da Terra. Ele vai chegar mais ou menos nessa inclinação, que é quando vai ter um pouco de insolação aqui em cima, e quando ele chega próximo também lá embaixo, aí é que tem um pouco de insolação lá embaixo, mas esses raios eles passam assim, ó, direto, não tem essa questão da inclinação como nós aqui, que é assim, o meio-dia, por exemplo, né, que é bem
direta a insolação? Não, para eles não. Eles ainda pegam um pouquinho, mas é assim, ó, passando. Então, por isso que eles têm alguns períodos do ano que nem vai ter dia, né? Vai ser uma noite prolongada, bem longa. Por quê? Porque é quando a Terra ela faz esse movimento assim, ó, ela fica assim em relação ao Sol, ó. Além dela girar em torno dela mesma e girar em torno do Sol, ela dá uma dançada assim também. Uma hora o Sol tá pegando mais pro lado do sul, que é a parte de baixo da Terra. Outra hora não, gente. Período do ano, né? Porque essa mudança não ocorre durante um dia. Ela ocorre durante um período do ano. E por isso que é definida as estações do ano. Né? Por exemplo, a estação do verão é a estação mais quente, então geralmente quer dizer que acontece? O Sol ele está incidindo diretamente sobre aquela região e o dia ele é maior. Quando o Sol ele sai do sul e vai incidindo pelo movimento da Terra, não é que o Sol sai não, é a Terra que muda sua posição e vai iluminar mais a parte de cima, um pouco mais para o norte, vamos dizer assim. Então os dias ficam menores lá embaixo, no sul, e o polo sul, lá embaixo, não vai receber nenhuma insolação, porque o Sol, a insolação ela está muito distante, né? Está incidindo lá na parte de cima, que é o hemisfério norte. Quando eu digo em cima, gente, não é diretamente no meio, lá no polo norte, é perpendicular, não sei se essa é a palavra, é de forma mais ou menos assim, inclinada em relação à Terra, tá bom? Não sei se a minha explicação foi suficiente para vocês compreenderem, né, gente? O movimento de rotação ainda, período de rotação, é o tempo em que o planeta demora a descrever uma volta completa em torno de seu eixo. Na Terra, o período de rotação é de aproximadamente 24 horas, é 23 horas, 56 minutos e alguns segundos. Né? Fechando é 24 horas. Quer dizer, é o tempo que ela leva para fazer esse movimento completo em torno do seu eixo e voltar de novo para a mesma posição que ela estava. Então, digamos que ela está aqui. Cadê o Brasil aqui? Pronto, aqui é a América. Então, a América está aqui. O Sol está vindo de lá. Então, ela até a Terra fazer esse movimento e voltar a América de novo para cá, fazer um movimento completo de 360 graus, leva 24 horas, né? Assim, em termos mais fechados. Conforme vocês veem aí na representação. A representação está um pouco acelerada, né? Mas leva 24 horas. Não é tão rápido quanto tá aí, né? Porque aí é questão de minutos, você já vê o outro lá. Né? Mas esse movimento completo que ela faz em torno de seu eixo, 24 horas. Ok? Agora, em relação ao movimento aparente do Sol. Quer dizer, pessoal, quando você... eu vou fazer uma simulação. Quero que vocês acompanhem essa simulação comigo. Se você está aqui numa embarcação, lá num rio, num lago, numa lagoa, qualquer corpo hídrico, e você vai passando nessa embarcação, para você que está na embarcação e de repente na margem desse rio que você está navegando tem uma casa, aparentemente você está parado e a casa é que está em movimento, porque você está parado sobre o barco, aparentemente. E a casa é que vai mudando de posição em relação a você. Assim, pessoal, essa questão do movimento aparente do Sol. O que acontece? Nós estamos parados em cima da Terra, mas a Terra está em movimento. A mesma coisa, você estava parado em cima do barco, mas o barco estava em movimento. Então, aparentemente, a casa estava em movimento em relação a você. Da mesma forma, nós, que estamos parados sobre a Terra, aparentemente é o Sol que está se movimentando. Em relação a nós, claro, ele está se movimentando. Mas na realidade somos nós, a Terra, que estamos nos movimentando. E o Sol ele está lá, na dele. Ok? Nós é que fazemos um movimento de translação em torno da Terra, em torno do Sol. E o que leva... em torno de 365 dias, né, pessoal? Quer dizer, o movimento em torno do próprio eixo da Terra é 24 horas, o próximo disso, e o movimento que ela faz completo em torno do Sol é aproximadamente 365 dias, tá bom?
Há muitos anos atrás, a humanidade pensava que o Sol se movia em torno da Terra, era chamado de geocentrismo, quer dizer, a Terra estava no centro do universo, achava-se, e o Sol ficava ali girando, né? A Terra é o centro do universo, né? Nessa teoria dizia, no geocentrismo, a Terra é o centro do universo. O avanço tecnológico e a conquista do espaço provaram-nos que a Terra se move em torno do Sol. É o heliocentrismo. O Sol é o centro do universo. Então mudou. Antes o Sol se movimentava em torno da gente, pensava-se, né, as tecnologias não eram tão avançadas, então achava-se que era o Sol que fazia isso. Agora não, o Sol está lá e a Terra é que gira em torno dele. Faz isso, né? Tá lá o Sol parado e a Terra. Descobriram essa questão que eu falei da embarcação, né? Descobriram que nós não estamos parados, né? Você no barco no rio e a casa, né? Nós não estamos parados. As tecnologias evoluíram e descobriram que nós estamos em movimento, apesar de estar parado dentro do barco, mas o barco está se movendo. Então nós estamos parados em cima da Terra, mas a Terra está se movendo em torno do Sol. Continuando aqui no movimento aparente do Sol, essa ilusão ela resulta do fato de a Terra ter movimento de rotação. Como a Terra roda de oeste para leste e a nós, por estar sobre ela, parece-nos que o Sol se move de leste para oeste, ao redor da Terra. Então, na nossa percepção, é como que se a Terra ela estivesse parada e o Sol ele saísse do nascente, que é o leste, e fosse para o oeste, né? Ele sai do leste, que é o nascente, e vai para o oeste, que é o poente, tá bom? Então a gente acha que ele, né, faz um movimento sozinho e a gente está ali parado. Mas não, na realidade o movimento da Terra é de oeste, como que fosse aonde o Sol se põe, e vai para leste. Nós é que estamos se movimentando e a Terra está lá. A Terra não, o Sol está lá, parado. A gente é que está se movimentando do nascente para o poente. Né? Mas isso é a ilusão da mente da gente, como vocês veem aí na representação, né? Aí embaixo esse pinozinho e o Sol fazendo o movimento de leste para oeste, né? A sombra vai acompanhando e vocês veem lá os movimentozinhos também na outra imagem. Como é que a gente se orienta pelo Sol, pessoal? O Sol nasce num ponto do horizonte que nos indica a proximidade do ponto cardeal leste. O Sol se põe num ponto do horizonte que nos indica a proximidade do ponto cardeal oeste. Quando o Sol atinge a altura máxima, é o meio-dia solar. Então, pessoal, a gente se localiza meio que usando uma rosa dos ventos imaginária, como vocês veem na imagem aí do rapazinho. Você coloca a sua mão direita para o lado oeste, como está o rapazinho aí. Para o lado leste, calma, tem que prestar bastante atenção. Para o leste, você coloca a sua mão direita. Para o oeste, você coloca a sua mão esquerda. Para a sua frente estará o norte. Para as costas, para trás de você, estará o sul, tá bom? Então, no local onde nasce o Sol, o nascente, que a gente chama no popular, é o leste. O leste, o cardeal leste. E o lado que se põe é o cardeal oeste, tá bom? Vamos então para os fusos horários, pessoal. Pegaram, né, o homem em acordo e tal, fizeram uma convenção e estudaram e etc. Chegaram à conclusão de que esses graus em que foi dividida a Terra, que nós estudamos na aula passada, latitude, longitude, né, para você encontrar qualquer ponto na Terra, poderia ser utilizado também para definir os fusos horários. Em cada uma dessas faixas que ficaram aqui na Terra, né, essas faixas que está representada aí no globo de vocês, né, essas linhazinhas, poderia, o espaço entre uma e outra poderia ser definido também os fusos horários. Como a Terra leva em torno de 24 horas para fazer esse movimento completo, então nós teremos, eles disseram, né, nós teremos então 24 horas. Cada um desses fusos vão representar uma hora específica, a fim da gente se organizar nas nossas horas, tá bom? Então, eles definiram as 24 faixas, como vocês estão vendo aí na tela. Tem uma faixa central, que é o meridiano de Greenwich, é a hora zero.
E aí, da tela que vocês estão vendo aí pro lado direito, que tá nessa coloraçãozinha esverdeada, gente, do amarelo pro verde, você tem os fusos horários positivos, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, até mais 12. Pro lado esquerdo da tela de vocês têm nessa coloraçãozinha laranja, menos 1, menos 2, menos 3. Isso é só para localizar o fuso. Não quer dizer que a hora ali vai ficar todo o tempo, sei lá, menos 1, mais 1. Não existe esse tipo de hora, né, gente? Mais 1, menos 1, não tem isso. Então ali é só para localizar o fuso horário. Para na hora da gente calcular, a gente entender, você está em qual fuso? É só para identificar a localização no globo, em que tipo de fuso horário você se encontra. Poderia ser A, B, C, D ou outro tipo de convenção, mas eles definiram assim: números positivos de 1 a 12 para o lado direito da tela de vocês aí, nessas colorações verde, né, do amarelo para o verde, e do 1 ao 12 nessa coloração laranja também, cada fuso representando menos 1. A diferença é que para um lado é mais 1, mais 2, mais 3, para o outro lado é menos 1, menos 2, menos 3. Como é que a gente vai calcular a hora, gente? A cada fuso desse que você passa, quer dizer, se você sai do menos 3, olhe lá na tela, o menos 3 que está desse lado laranja, se eu tenho a hora dessa faixa de fuso horário, que inclusive é o nosso fuso horário, percebam que a coloração do menos 3 lá em cima, ele vai acompanhando a mesma coloração aonde ele vai abarcando. Que inclusive tem hora que sai até um pouquinho da faixa, né, gente? Isso os homens chegaram a esse acordo. Então, se eu tenho a hora desse fuso horário menos 3, digamos que são 3 horas da tarde, 15 horas, e eu quero descobrir a hora lá do mais 3, quer dizer, lá do outro lado, no verde. Então, a cada fuso que eu for passando, pessoal, equivale a 1 hora. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui na tela, gente, ó. Pronto, olha. Nós temos aqui esse fuso e nós queremos descobrir esse daqui. Eu não sei se está aparecendo para vocês, espero que esteja. E aí, pessoal, se eu tenho lá do fuso menos 3, que são 15 horas, então nessa direção, à direita, eu vou sempre somar. Se eu quero descobrir o contrário, se eu tenho a hora lá do fuso mais 3 e vou voltando para o menos 3, quer dizer, na direção da esquerda, a cada fuso eu vou diminuir 1 hora. Mas vamos lá, o contrário, eu tenho menos 3 e quero descobrir que horas são lá no fuso mais 3, do outro lado, no lado verde. Então, 15 horas, 16 horas, ó, vou somar, que é para a direita soma, esquerda diminui. Então, vamos lá. Menos 3 é 15 horas, menos 2 é 16 horas, você vai somando a cada fuso 1 hora. 15, 16, 17, 18, conta com 0 também, 19, 20 e 21 horas, pessoal. Então, lá no mais 3 será 21 horas. Existem outros cálculos que podem ser feitos, vocês podem até pesquisar na internet, né? Como que se calcula o fuso horário. Tem uns cálculos, tem umas regrinhas e tal, que vocês quiserem aprender também. Eu não vou complicar isso aqui não, tá bom? Os fusos horários foram criados por meio de uma reunião, como eu disse para vocês, acordos, né, entre de 24 países em 1884 na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Nessa ocasião, eles estabeleceram 24 fusos de 1 hora, quer dizer, cada faixazinha equivale a 1 hora, tendo como referência o tempo em que o planeta Terra leva para dar a volta completa em torno de seu próprio eixo, que eu disse para vocês que é aproximadamente 24 horas. Aí obtém-se a medida de cada fuso horário 15 graus, quer dizer, a cada 15 graus daqueles estudo que a gente fez da aula passada, né, os graus, latitude, longitude, então a cada 15 graus nós temos uma faixa de fuso horário. Aí para o lado direito nós temos os fusos positivos, como eu disse para vocês, que vai até 12, né, mais 1, mais 2, mais 3, até 12. Para o lado esquerdo nós temos os fusos negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e vai até menos 12. O que quando fecha o globo, né? Fecha ele, porque assim, representa no papel, o papel é aberto, né? Mas aí quando você fecha, fecha então as 24 horas ou os 360 graus, né, pessoal? Que isso aí já é conteúdo da nossa aula passada.
Vejam aí, pessoal, como é que é. Eu queria que vocês entendessem a diferenciação de fusos teóricos e fusos práticos. Na teoria, ele vai cortar exatamente, né, como estão aquelas linhas que a gente estudou na aula passada, os paralelos, os meridianos. No caso aqui são os meridianos, né? Os meridianos, eles cortam de cima a baixo, sem levar em conta qual país ele está passando, ele não vai desviando nada. Então, as linhas imaginárias dos meridianos não vai desviando nada. Mas quando foi para definir os fusos horários, eles não seguiram tão retamente isso, por isso que é chamado de fusos horários práticos. Quer dizer, na prática a gente faz alguns desvios nessas linhas. Para quê, pessoal? Para evitar que um país como o Brasil seja muito picotado em relação às horas. Aí fica complicado, por exemplo, a programação de TV, né? Questão de estabelecer os horários de permissão de assistir TV, por exemplo, para criança, a partir ali, sei lá, das 9 horas da noite, eu nem sei qual é as faixas, né? Então, quando você vai definir, sei lá, 10 horas da noite, crianças não podem assistir TV a partir de 10 horas da noite. Mas aí, se o país tem muitos horários divididos demais, quer dizer, vai ter localidades nesse mesmo país aonde fica complicado. A TV vai definir ali um horário, mas no outro é uma hora a menos, então ainda não é 10 horas. Nesse outra faixa ainda é 9 horas, ainda são 9 horas, aí fica complicado. Aí você vai na TV dizer isso. Gente, olha, a partir de agora, colocar lá uma faixazinha no cantinho, né? Não é permitido para menores e tal, aí somente para uma região do Brasil. Quer dizer, a outra região, aí complicado, gente. Então, isso é só um exemplo que eu estou citando. Tem outras complicações também, tá bom? Então, eles chegaram assim, a uns acordos de não tá seguindo à risca essas linhas dos meridianos. Então, às vezes passa um pouquinho, vai para lá, vem para cá, para diminuir esses desconfortos. Como vocês estão vendo aí, né, gente? Ó, coloração verde, que é o nosso fuso horário, né? Que inclusive pega lá em cima, né? O Alasca. Groenlândia, gente. Alasca, a Groenlândia. Pega lá em cima a Groenlândia e tem a faixa azul, né? Você vê que é todo, né? Uma bagunça, o vermelho. Aí tem a outra faixa verde, amarelo, azul. Então não segue. Então isso é chamado de fusos práticos. Na prática é diferente, tá bom? Fusos teóricos, aqui vai a linhazinha reta, cortando tudo, sem levar em conta essas divisões. E os fusos práticos, essas adequações que eles são. Vamos então, pessoal, para os fusos horários brasileiros. Como o Brasil ele é muito extenso de leste a oeste, pessoal, como vocês veem aqui, né, ó, leste a oeste. Então, é necessário que se estabeleça mais de um fuso horário. Não dá para colocar tudo assim, um fuso horário só, né? Como eu falei para vocês, os fusos práticos, você faz adequações, mas não pode ser muito distante dessa linha ali que é o fuso teórico, não. Você faz umas adequações, mas é ali próximo, não pode ser tão distante. Porque o que vai acontecer, pessoal? Quando o Sol estivesse nascendo desse lado aqui do Brasil, no lado leste, por exemplo, que está aí o fuso horário menos 2 GMT, né? Então, quando o Sol estivesse nascendo nessa faixa, quer dizer, lá no Acre, no outro lado do Brasil, pessoal, que está na corzinha roxa, quer dizer, ainda é escuro, gente. Tem uma diferença dessa faixa aqui para lá, nós temos a diferença de quê? De 1, 2 e 3 horas. Porque a cada faixa não equivale a 1 hora. Então, quer dizer, se aqui são 5 horas, o Sol está nascendo mais cedo, digamos, 5 horas da manhã. Então, quer dizer que nessa direção, para a esquerda, você diminui. Esquerda é negativo, né? Então, para a esquerda, diminui. No sentido esquerdo, você vai o quê? 5, 4, 3, 2 horas, gente. Olha aqui. Quer dizer, aqui no Acre seria 2 horas. Então, vou colocar tudo à mesma hora. Quer dizer, o Sol estaria nascendo às 2 horas lá no Acre. Se eu colocar tudo à mesma hora, complicado, né, gente? Então, não dá para você seguir tudo a mesma coisa. Você adequa um pouquinho, mas também botar tudo a mesma coisa não dá certo, tá bom?
Então, o Brasil ele tem 4 fuso horários. Um oficial, que é o -3, é esse aqui, viu, gente? Ó. Esse do meio é o fuso central. Vê se eu consigo aqui apagar tudo, me organizar, né? Então, esse do meio aqui é o nosso fuso horário oficial. É o -3, é a hora de Brasília. Mas nós temos esse horário aqui de boa parte da região norte, pegando um pouco do centro-oeste. Nós temos esse extremo aqui que pega um pouco da Amazônia, uma pontinha aqui da Amazônia e o estado do Acre, né? Aqui não, ó. Aqui que era para fazer uma divisão, não, escolheu-se adotar o fuso oficial, né? Não fez o corte aqui para entrar no -2. O -2 só são algumas ilhas que tem aqui, né? Fernando de Noronha, ilhas de São Paulo e São Pedro, né? Umas ilhazinhas que tem do Brasil aqui, eles adotam o fuso horário -2, tá bom? Então o Brasil ele tem 4 fusos horários. Tem esse fuso horários das ilhas, tem o fuso horário oficial, -3, tem o -4, que é boa parte da região norte, e tem o -5, que pega o Acre e um pedacinho também da Amazônia, tá bom? São 4 fusos horários que o Brasil tem. Entretanto, em 2008 foi aprovado pelo presidente Luiz Inácio. Aqui, pessoal, ele vai falar, pessoal, que assim, os fusos horários brasileiros já foram alterados durante a nossa história. A gente tinha 4 fusos horários, depois foi alterado para ter só 3. Depois, em 2013, foi aprovado de novo outra lei para voltar novamente o 4º fuso horário, porque não deu certo o Acre ficar com a mesma hora do restante da região norte, que é o -4, né, lá. Não deu certo. Aí, quer dizer, mas o que nós temos atual é isso. A lei mais recente, a alteração mais recente que está vigorando são 4 fusos horários, né? Então, era assim, pessoal, olha, a alteração era essa, ficou desse jeito, olha, gente, uma hora central, que era a oficial -3, e o restante todo -4, mas deu complicação, gente, pra cá deu complicação, aí eles pediram, não, volta de novo. Nesse volta de novo, em 2013 foi aprovada essa lei que entrou em vigor a partir do ano de 2014, volta de novo o Acre, boa parte aqui, um pedacinho da Amazônia, para o fuso -4. Então voltamos à configuração anterior, né? Olha aqui as ilhazinhas agora aqui aparecendo, né? No fuso horário -2, o meio aqui que é a hora oficial -3, aqui o -4 e na pontinha lá -5. Aí eu coloquei na tela só para caso vocês precisem, né, de cada estado por faixa de fuso horário, tá bom? Eu não vou citar aqui agora, se vocês precisarem dei pausa no vídeo e vão olhando direitinho quais estados estão em cada um dos fusos horários. Aí encerramos então por aqui, ficou um pouco esticado essa aula porque foram muitos assuntos, né, pessoal? Questão do movimento da Terra e fusos horários envolve muita coisa, e depois de fuso horário ainda entrar em fusos brasileiros, os fusos horários que vigoram aqui no Brasil. Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima.